Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou Ed The Drummer e hoje estou com um convidado criativo, Luca Aures. Fala galera, tudo bom? Eu sou o Luca e ao contrário do que muitos pensam, cachorro quente não é sanduíche. Olha só, temos revelações aqui. E hoje então nós vamos conversar sobre criatividade no reino. Tá beleza, Edson! Você está escutando o podcast do site peloamordedeus.org.br e vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 21 dias. Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em peloamordedeus.org.br/feed/podcast ou pesquise nas plataformas e agregadores de podcast. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialpadd. Nos siga no Twitter através do @_PADD e também no Instagram oficialpadd. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@peloamordedeus.org.br. Então, Luca, como comentado, hoje nós vamos conversar sobre criatividade no reino. E eu já vou começar aí com o primeiro ponto aí, né? Vamos definir o que é criatividade para o nosso nobre amigo e ouvinte poder entender sobre o que a gente vai conversar. E também, se tu quiser daqui a pouco falar, aproveitar, né, já que a gente vai definir o que é criatividade, se quiser falar um pouquinho aí sobre o teu background, né, sobre qual que é a tua relação com essa questão, essa palavra, criatividade, se tu tem relação com isso e tal, pode ficar à vontade. Perfeito, vamos por partes então. Eu cresci num ambiente muito propício à criatividade, eu cresci num ambiente de acampamentos, então tinha sempre muita gente diferente acontecendo, muitas atividades, muitas brincadeiras rolando. Isso foi me dando muitas possibilidades de combinar coisas. Então, eu trabalho hoje com acampamentos, eu me formei em pedagogia e trabalhei alguns anos com recreação também, nessa área de atividades e brincadeira. Então, existem algumas coisas que podem nos ajudar a entender um pouquinho mais da criatividade, que é um tema muitas vezes amplo. As pessoas falam criatividade, elas se referem a muitas coisas. Então, eu me arrisquei a tentar de alguma forma criar uma definição. Eu acho que a primeira delas, que é abrangente assim, é criatividade envolve a capacidade de tu brincar com olha só, criação de Deus. Brincar com a criação. Mas como assim? A criação, quando Deus nos deixou esse mundaréu de coisa aqui no mundo, eu fico muito imaginando ele na expectativa de o que será que Adão vai fazer por primeiro. Quando largou Adão e Eva lá no jardim, o que será que Adão ia tentar primeiro? Se ele ia pegar um graveto e tentar mexer o negócio, A partir disso, muitas coisas foram sendo criadas, né? Então, eu vejo muita criatividade como essa capacidade de tu brincar com a criação nesse sentido, mas eu vejo também que ao longo do tempo ela ganhou contornos no que diz mais respeito a uma ferramenta para solução de problemas. Então, a galera lá na antiguidade, né? Tipo, nós temos o problema de que a gente está passando frio. O que a gente vai fazer? Fogo. Beleza, agora o problema é que a gente precisa levar o fogo do ponto A para o ponto B. O que a gente faz? Uma tocha. Então, os problemas, eles foram de alguma forma sendo solucionados com a capacidade do ser humano de imaginar. E quando a gente fala de criatividade, muita gente pensa assim logo em, sei lá, criatividade é algo que surge do nada, né? Algo que tu cria do nada. Mas esse é mito muito comum assim, né? É um mito da criatividade. Porque a criatividade, ela tá muito relacionada a tu combinar elementos. A originalidade, uma ideia, muitas vezes não tá nos elementos, mas em fazer combinações que tu não pensaria em fazer. Então, muitas pessoas são originais, elas combinam coisas que talvez, caramba, eu posso combinar essas duas coisas e surgem coisas maravilhosas. Então, eu falei um monte de coisa aqui, né? Mas tem a ver com brincar com a criação, essa atitude quase que de, como é que dá pra dizer? Tipo de despreocupação um pouco com os elementos. Recombinar é tu usar a tua imaginação e se, usar o e se, e se a gente fizesse tal coisa de uma forma positiva e também combinar coisas, ter esse espaço de combinar coisas.
Então aí eu dei meio que uma visão geral de criatividade aí. Não sei se ajuda um pouquinho. Claro, mas é muito interessante que tu usou essa questão da criatividade, porque foi muito importante tu ter falado essa questão ali, de que normalmente a gente pensa em criatividade, a gente pensa, né, pega a palavra criatividade, criar, né? Então eu vou criar algo do nada. Eu vou criar algo novo. E interessante como tu falou assim, que sim, nós criamos ideias, mas nada surge do nada, né? Eu lembro aquela frase, uma frase clássica, né, de Lavoisier, que ele diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Exato. E eu entendo, né? Aí tu pode me corrigir se eu estiver errado, Luca, mas acho que tu concorda comigo que até mesmo quando a gente fala de criatividade, a gente não tá falando de criar coisas do zero, do nada. Mas a gente tá falando, que nem tu tava comentando, né? Através da nossa imaginação, de ideias, nós transformarmos coisas. Até as nossas ideias, elas não surgem do nada. Porque eu poderia dizer daqui a pouco, não, mas veja bem, aquela inovação, né? Inovação, coisa nova, né? Veio da criatividade daquela pessoa, onde ela criou do nada aquela ideia, certo? Mas só que essa ideia que ela criou do nada veio, como tu falou, das ferramentas, foi influenciada para resolver um problema e foi influenciada também com a cultura em que ela cresceu, Perfeito. A forma como ela foi educada, a natureza ao redor dela, através da observação, da imaginação. Então eu penso que até mesmo as nossas ideias, elas não surgem do nada, vamos dizer assim. Nós somos influenciados. Como disse, a própria natureza vai nos ajudar, né? Porque quando o Lavoisier falou isso, ele tava falando, vamos dizer assim, tipo, eu não vou criar ar do nada, eu não vou criar água do nada. Não, a água, ela vira água através de um processo químico. O oxigênio que nós respiramos, que não é só oxigênio, tem outras coisas, também é. E nós, por exemplo, respiramos o ar e guardamos o oxigênio e expelimos o gás carbônico. Ou seja, nós estamos criando gás carbônico, mas não é do nada. Nós estamos transformando o ar em gás carbônico. Nós estamos fazendo isso. Então não é que agora o ser humano é uma máquina de produção de gás carbônico, né? Tipo, do nada, do zero, assim. Não. Nós estamos transformando. Até mesmo se for pensar, o alimento que a gente come, ele se transforma em energia no nosso corpo, se transforma em gordura, em músculo e tudo mais. E essa energia, ela vai ser consumida e vai ser expelida muitas vezes em calor, em suor, né? Então, a gente está sempre transformando. E esse calor que sai do nosso corpo vai pro ar, né? Vamos dizer assim. Vai aquecer a terra, né? Não, tô brincando. Mas o que eu tô querendo dizer, assim, que nós, apesar de sermos criativos, né? Essa criatividade não nos permite nós sermos seres mágicos, né? Que vamos criar coisas do nada. Até mágica acho que não é o termo certo. Mas fazer a coisa surgir do nada ou alguma coisa. Nós estamos sempre transformando coisas, porque criador de verdade, que criou as coisas do nada, só existe um, né? Exato, e deixa eu entrar numa coisa muito boa aí, porque quando a gente fala de o que é criatividade, a criatividade tem uma coisa que é muito importante. A gente que é cristão, né? A criatividade é uma forma de expressar um atributo do Criador. Olha só. Então, o ato de criar, ele é muito próprio, ele é uma expressão do próprio Deus. Então, quando a gente cria bem, e é claro que o pecado pode atrapalhar qualquer processo humano, né? Atrapalhar qualquer atributo que a gente quer demonstrar de Deus. Inclusive na criatividade. Dá pra tu criar coisas muito ruins, inclusive, que fazem muito mal. Mas o ato de criar, de tu brincar com a criação, é um dos intentos do coração de Deus, da gente conseguir fazer coisas novas. Eu acredito muito que Deus se alegra quando vão surgindo coisas novas na humanidade. Inclusive em Apocalipse, se eu não me engano, Apocalipse lá 14, galera, me perdoa se estiver errado, por favor. Mas ele fala de quando eles vão cantar uma nova canção, e alguns dos salmos tem também. A galera, Deus se alegrou com uma nova canção. É uma coisa que a gente talvez não pegue esse detalhe assim, né? É os mesmos atributos de Deus, mas é cantada uma nova canção. É uma coisa diferente, é um aspecto diferente. Eu acredito muito que Deus se alegra quando a gente expressa esse atributo dele no ato de criar. Mas aí me diz o seguinte, a gente tá falando aí sobre a definição de criatividade e conectando com Deus aí, e hoje o tema é criatividade no reino. O que é esse reino, né? Que reino que a gente tá falando? Quando a gente fala reino, sobre que reino que a gente tá comentando? É um pouquinho óbvio, né? Mas só pra daqui a pouco localizar algum ouvinte aí que tá um pouquinho boiando aí no assunto. Vamos de reino, então. O que é o reino?
Jesus teria muitas definições para isso. O reino, mano, é uma semente, o reino ele é um grão de mostarda, o reino ele é um fermento, é uma mulher que perdeu uma moeda, o reino são as ovelhas. Então é interessante, cara, como Jesus, na hora de explicar o reino, foi criativo. Porque o reino, ele é algo muito... ele é um conceito bem amplo, mas muito central da experiência para a qual Deus nos criou. Quando ele nos coloca ali, né, na criação e coloca o ser humano para governar, já no Éden lá, para governar conforme a vontade dele, ele tá dando para Adão e Eva esse reino da humanidade. Quando o pecado entrou no mundo, atravessou tudo ali, né? Os seres humanos não estavam mais seguindo a vontade de Deus. Então o reino ficou quebrado. Quando Jesus vem restaurar esse reino, é desse reino que a gente está falando. É um reino onde as coisas... Adoro essa definição. O reino é onde as coisas acontecem do jeito que elas foram criadas para ser. Eu vi isso numa pregação uma vez, achei maravilhoso. É tipo quando um pai trata um filho do jeito que um pai deve tratar um filho. É quando uma esposa recebe o carinho e a atenção de marido do jeito que uma esposa deveria receber o carinho e a atenção de marido. É quando uma criança tá no seu ato do brincar com uma segurança emocional, assim como uma criança deve ter segurança emocional para exercer o seu brincar. É quando as coisas estão acontecendo do jeito que elas foram criadas para ser. Eu adoro essa definição, porque ela é a primeira. É claro que tem vários aspectos também que entra na questão do nosso reaprender a ouvir a vontade de Deus, que é muito do nosso viver em reino, viver comunidade cristã, viver com outros cristãos e exercer isso, né? Certo, então quer dizer que esse reino que a gente tá falando é o reino de Deus, e ele não é um reino físico, não é um reinado aqui, um país, alguma coisa assim, mas é algo interior, espiritual, é o governo divino, vamos dizer assim, que nem tu falou, que pode ser demonstrado de diversas formas. Isto. O reino, ele pressupõe um rei, né? Então, o rei que governa, ele dá diretrizes e tudo mais. A gente que é cristão crê no reino dos céus, no reino de Deus. Então, que, claro, vai chegar, vai se completar quando a gente vive na eternidade, mas já começa no aqui, no hoje e no agora. A gente é chamado para aqui já começar a se preparar, a começar a trazer, digamos assim, elementos dessa vida eterna para a vida de hoje. Por exemplo, uma coisa que vai ser plena no reino dos céus é o fruto do Espírito, a bondade, a mansidão, o domínio próprio, mas a gente hoje já é chamado a viver isso. Uma coisa que vai ser plena no céu é uma criação, a gente vai poder criar, eu creio muito, né? Livre do orgulho, do egoísmo, da pretensão e da ganância, e a gente pode começar a exercer esse criar aqui hoje já na Terra. Então o reino é seguir a vontade desse rei. É aquilo que Deus expressa muito através da sua palavra e tem expressado através da comunidade da igreja, de como as coisas foram feitas para ser. Como tu vive o uso dos teus recursos, como tu vive os teus relacionamentos, como tu vive a vida que Deus te deu, a liberdade que Ele te deu de respirar, pensar e mobilizar ideias e criar, usar isso da forma que Ele preparou, dentro da liberdade que Ele nos deu para fazer. Muito bem, Luca. Então, definimos aí sobre o que nós estamos conversando hoje. Criatividade no reino, né? Então, acho que foi bem claro. E aí, quando a gente tava falando de criatividade, a definição, tu já comentou um pouquinho ali sobre... Já puxou ali pro lado nosso, né? Cristão. Que a criatividade, nós temos um Deus criador, né? O nosso Senhor e tudo mais. E ali, lá no início, tu já comentou ali que ele já foi transmitindo a nós esse atributo dele, né? E eu te pergunto, então, se puder complementar um pouquinho mais, de onde que vem, então, a criatividade? Vem de Deus? Ou nós nascemos com isso? E como é que a gente pode ser uma pessoa criativa, né? Todos nós temos essa possibilidade, é um dom que as pessoas têm, que normalmente, às vezes a gente vê assim, não, e às vezes até a gente mistura, né? A gente não tem muita noção do que é ser criativo, né? Não, pessoas criativas são artistas, né? A gente pensa só em pessoas, pintores, músicos, compositores, designers. Não, esses são criativos, né?
Mas acho que não é bem por aí, né, Luca? O que tu poderia me falar sobre isso? De onde que vem a criatividade? Como ser uma pessoa criativa? Como que é essa questão toda? Vamos lá. Pensar, isso é uma confusão muito comum. Eu vou trazer alguns conceitos aqui também que eu aprendi numa aula sobre criatividade da Keep Learning School, uma das recomendações que eu tenho até, tem gratuito no YouTube, que ele fala sobre 4 mitos comuns de que as pessoas acham mitos que as pessoas pensam sobre a criatividade. Muita gente acha, que nem tu comentou, que é uma coisa só de artista, tem gente que acha que é coisa do dom, tipo assim, eu nasci com o dom, é uma coisa nata que vem do nada, assim. Tem gente que acha que as ideias vêm do acaso, e gente que acha que é da criação. Então o ambiente determina se tu vai ser uma pessoa criativa ou não. E não é bem por aí. Tipo assim como outros atributos de Deus que ele dá pra gente, a nossa capacidade de raciocinar, a capacidade de se relacionar, eu creio muito que a criatividade, ela é inerente, ou ela é uma possibilidade de todo ser humano. Eu acredito que Deus concedeu a capacidade de desenvolver ela a todo ser humano. Se eu for pensar, tipo assim, de onde vem a poesia, de onde vem a beleza, de onde vem a criatividade, existe uma parcela da qual a gente não tem controle, que envolve muito o ambiente, de gente nascer, os estímulos que a gente teve, mas existe uma parte que a gente é dotado de possibilidade de crescimento. O ser humano foi feito dessa potência de crescer. E criatividade, ao contrário do que muita gente acredita ou foi ensinada, ela é algo sim que você pode desenvolver. Você pode desenvolver através de técnicas e tudo mais. Tu diria então sim que a criatividade, ela seria que nem, por exemplo, assim, outros atributos que nem nós somos racionais, né? Nós pensamos, nós somos seres emocionais, assim como Deus. Só que sim, uma pessoa pode ser mais emocional que outra, mais racional que outra, pode, sei lá, tem pessoas que, sabe? Mais ou menos isso tá querendo dizer que a gente pode desenvolver, pode ser moldado e tal, e a criatividade todos nós temos, é isso? Com certeza. Eu penso em algo parecido, às vezes acontece com a galera da música, assim, né? O cara, talvez ele cresceu num ambiente onde os pais eram músicos e tudo mais, tem um ouvido absoluto, tem muita facilidade de tocar. Mas o outro cara, que não cresceu nesse contexto, ele consegue pegar o violão e ir aprendendo e se desenvolver. Talvez o esforço que um precisa fazer é maior que o outro. Então, sim, tem elementos do ambiente, mas existem possibilidades para todo mundo conseguir desenvolver a sua criatividade. Eu creio muito que ela é um atributo do ser humano. A gente na forma como Deus nos fez, a gente tem esse gosto até, que às vezes a gente perde ao longo da adolescência ali, da vida adulta, mas a gente é criado também com esse ímpeto, esse desejo de criar. Entendi. Então, dessa forma, né, se for assim, a questão é só que, vamos dizer assim, vão ter pessoas mais criativas que outras, devido a diversos fatores, como tu comentou, ambiente, criação, desenvolvimento, interesse, busca, né? Até mesmo se a gente pensar, né, numa criança, as crianças, às vezes, elas imaginam coisas, né? Elas criam um brinquedo do nada, tipo um pedaço de papel vira um brinquedo e tal. Estão exercitando a criatividade, mas às vezes a gente vai lá e começa a limitar essa criatividade, ela para de desenvolver, tipo um músculo, né? Daqui a pouco, não sei se eu tô viajando demais agora. Exato. É bem por aí. Vai atrofiando, né? É bem por aí. Vai atrofiando. As crianças... Essa é uma coisa muito legal de perceber, né? No início da nossa vida, a gente tem isso muito mais latente. E acontece, muitas vezes, existem alguns bloqueios que são muito comuns ali na fase da adolescência. Por exemplo, a necessidade de buscar uma resposta certa, que muitas vezes é imposta. Vai ensinando algumas coisas, mas vai podando em outras áreas a possibilidade de tu imaginar ideias, nesse sentido assim, né? Existe também essa questão de não, adulto não pensa essas coisas. A frase comum é assim, tá inventando moda. Gente, quem inventa moda ganha muito dinheiro, né? Eu vi isso na aula, fiquei, é verdade. Só que a gente fala isso como um termo pejorativo. Ele tá lá inventando moda. Né? A criança que tá sendo fora da caixa. E isso vai podando, com certeza. Então, muito do exercício para quem já é adulto, quem já é adolescente, já viveu alguns desses podamentos, é um exercício de conseguir de novo brincar com ideias. Eu sei que isso é difícil e tem que ser cuidadoso também, mas é conseguir fazer essa combinação, né, de elementos que muita gente vai olhar e dizer assim, não, isso aí a gente não mistura. A gente não mistura pizza com chocolate. Mas a gente nunca teria pizza de chocolate, cara. Graças a Deus que o Brasil teve essa ousadia de inventar, não sei se foi o Brasil, né? Mas eu sei que é mais comum no Brasil do que fora, a tal da pizza doce. Que
Eu gosto muito particularmente assim. Mas é uma coisa que tu olha e diz, mas isso aí não dá pra misturar. Cara, e se? Vamos imaginar, vamos abrir essa possibilidade. E tu perguntou ali também de onde vem a criatividade. Eu acho que ela é facilitada quando a gente tem algumas atitudes. De novo, aqui eu vou citar algo que eu aprendi, foi muito significativo nesse curso mesmo, da Keep Learning. Ele falava de 4 atitudes. A primeira é curiosidade. A criatividade, ela tá relacionada com a capacidade de tu admitir que não sabe, ou pelo menos olhar para algo de forma curiosa. Tá, mas como será que foi isso? E envolve muito a segunda atitude, que é a imaginação. É tu não tomar as coisas por certas, apesar de que muitas já estão, e se fazer perguntas para as coisas que já estão acontecendo sempre de um jeito. Tá, mas por que foi assim? O que será que tá acontecendo? Sabe, essa atitude curiosa e imaginar. E se fosse diferente? E se a gente fizesse que às vezes, em vez de estar todo mundo virado pra frente, tá todo mundo virado pra trás? Não, mano, pelo amor de Deus, já veio um monte de coisa na cabeça, né? O pessoal já pensa, já fica louco. Mas tá, a gente não tá... Vamos brincar com a ideia, sabe? Esse termo, brincar com a ideia. Por quê? O que daria pra fazer? Teria algo que daria pra ensinar? E imaginar, às vezes é só o ato de imaginar. Ideias boas, às vezes, surgem de ideias ruins. Só que, além disso, porque a curiosidade e a imaginação, muitas pessoas ainda conseguem cultivar. Mas a terceira atitude, que eu lembro que o professor falava muito, é a coragem. Porque tu ter ideias, todo mundo tem ideia. Mas de tu conseguir ir testando, de tu conseguir botar pra fora uma ideia ou outra, e vencer o medo de ser ridicularizado. Esse é um problema muito grande. Muitas vezes a gente não coloca ideias pra fora, ou porque elas não estão bem prontas, ou porque a gente tem medo de ser ridicularizado. E a quarta é bem essa atitude do brincar, né? A gente, em muitos contextos, muita coisa ficou... Eu não tiro o valor das coisas sérias. Eu acho que tem momentos sim que tem que ser sério. Mas a gente perdeu muito no meio evangélico a capacidade, às vezes, de tu conseguir brincar com algumas coisas. Enfim, é todo um atributo, toda uma área que Deus nos presenteou através da sua criação, que ela pode ser desenvolvida de forma saudável. E que eu acredito que muitas vezes fica sucateada. Uhum. Então, Luca, olha só que interessante aí, né? Você tava falando sobre de onde que tá vindo a criatividade, né? Tu tem até esse vídeo, tu falou que é um curso que tem no YouTube, né? Exato, ele abriu de forma gratuita na pandemia, era um curso fechado e ele abriu de forma gratuita na pandemia, continua aberto, acessível, tem sobre reaprendizagem criativa, criando crianças criativas e técnicas de criatividade, foi o que eu particularmente mais gostei. Olha, ó, link no post pro pessoal poder ver também, né? Aí depois a gente coloca o link no post. Baita merchandising aí, mas vale a pena. Olha só. Não, e aí assim, né, que nem tu falou, né, tu mesmo, né, que nem tu disse, eu tô envolvido com acampamento desde pequeno e tal, e hoje trabalho com acampamento, e vamos dizer assim, em momento algum tu falou que a tua relação com criatividade vamos dizer assim, eu sou um artista e tal. Não, tu falou de acampamento. E aí, o que eu quero... O que eu tô puxando essa ideia, né? Que nem tu falou antes, as pessoas se conectam muito com essa parte, mas não é isso, né? A pessoa, ela pode ser criativa hoje, desenvolver essa criatividade, através até dos pontos que tu comentou, né? Exercendo a criatividade em algo totalmente analítico, né? Com certeza. Por exemplo, que nem eu trabalho com TI, né? Eu trabalho com servidores de internet e tal, né? Essa parte de firewall e tal. Eu também uso a criatividade na minha profissão. Por mais que eu não estou fazendo, sei lá, marketing, né? Mas eu tenho problemas na minha frente e eu posso resolver esses problemas de forma criativa, né? Para que eu resolva mais rápido ou que eu resolva para que ele ocupe menos processamento, alguma coisa assim, sabe? Então, os programas hoje que a gente utiliza, aplicativos, eles exigem muita criatividade para funcionarem de uma forma melhor, né? Se o pessoal for pesquisar aí no YouTube, tem vários documentários do pessoal da época dos videogames antigos, né? Em como que o pessoal usava a criatividade para poder colocar nas limitações dos consoles da época, poder fazer jogos magníficos, né? Pra época, né? Obviamente. Mas, sabe, utilizando de recursos, esgotando os recursos, né? Do console e tal. Então tudo isso é criatividade, né? Tu falou de 2 pontos que são muito importantes na questão da criatividade. O primeiro, como tu já reforçou, né?
criatividade, ela vem muito dessa questão de resolver o problema. Então, problema, todo mundo tem, não é só artista que tem um problema. E se perguntar qual que é o problema que a gente tá tentando resolver. Tu falou da questão do acampamento, muitas das coisas que eu aprendi criativas, elas vieram de perguntas muito básicas, muito simples. Alguém se fez boas perguntas, conseguiu identificar bem o problema. E esse é um bom primeiro passo para uma solução criativa. É identificar com clareza qual que é o problema que tu tá tentando resolver com a criatividade. A gente tinha problema no acampamento de pessoas não se engajarem com o ensino, por exemplo. Tá, mas as pessoas não estão se engajando. Elas sentavam, escutavam a palestra, mas isso não fazia diferença na vida delas. Tanta, né? Ou fazia diferença na vida de alguns. Tá, como é que a gente pode fazer eles se engajar mais com esses princípios bíblicos? Então, ao invés, uma solução criativa veio. Vamos fazer os pequenos grupos. Mas e se a gente coloca uns pequenos grupos para representar e para eles fazerem um teatro do próprio texto bíblico? E se a gente coloca eles para representar aquele texto bíblico através de elementos da natureza? E começaram a criar ideias para essa solução. Pessoal no acampamento, eles não estão se engajando uns com os outros. O que a gente pode inventar que vai fazer eles dar risada junto pra se conectar? Aí era, sei lá, a noite do abacaxi, que daí todo mundo trazia um abacaxi, tinha atividade com abacaxi. Por quê? Dava risada, criava, enfim, soluções criativas para alguns problemas. E o segundo tópico que tu falou que foi muito, muito chave é a questão da limitação. É impressionante como a limitação nos provoca uma solução criativa de problemas. Às vezes é porque a gente não tem recurso, né? Às vezes falta recurso, tu tem que fazer a tal da gambiarra, que não é o ideal em alguns casos. Mas essa limitação, ela gera uma possibilidade de criatividade. Ela traz direcionamento para a criatividade. Ela é um problema, ela cria um problema. Um exemplo disso é tipo assim, se eu perguntasse pra ti, eu quero que tu me conte uma história. Quando eu falo isso pra ti, é uma coisa muito abrangente. Tu pode pensar, meu Deus do céu, por onde é que eu começo? Que história? A gente tá falando uma história da minha família? É uma história que eu vou ter que inventar? Uma história... Agora, se eu falo assim, eu quero uma história de uma página com 3 personagens, 2 deles são escoceses, um é um viajante do tempo que tem uma espada azul, por exemplo. Cara, aí tu já tem muito mais base, tu tá muito mais limitado. Só que esse tipo de limitação te potencializa, não te neutraliza, ela te potencializa. A limitação não limita. Isso, olha que paradoxal. A limitação, ela cria possibilidades. Então, isso é muito legal de fazer assim. Quando tu cria um espaço, tu coloca um espaço de criação, é bom que tu dê contornos pra ele, é bom que tu dê limites. Por isso que a gente falou de delimitar bem o problema. O que é que tu tá querendo resolver? A gente precisa que... Eu já vou entrando ali meio que aplicando no reino. Preciso que os jovens entendam o princípio de Deus como Pai. Beleza, tu pode falar que Deus é como Pai. Como é que eu posso, de uma forma criativa, fazer com que eles entendam que Deus é Pai? Claro. Assim, tu falando ali, então, de criatividade no reino, né? E até a questão de limites. Como é que a gente pode usar, então, a criatividade ali no reino, né? Como é que a gente vai usar isso? E também, quando eu falo de limites, daí eu diria... Não esse limite, assim, está sendo limitado, de tu poder, né, criar. Eu achei muito legal essa tua frase que tu falou de tu ter um espaço pra tua criatividade, pra te ficar ali dentro, né, e pra te... Porque, assim, quando alguma coisa é muito ampla, ou se viaja demais, ou se perde muito fácil, né? Então, tem que ter, vamos dizer assim, uma direção, né? Por isso que às vezes exercícios de criatividade, por exemplo, um brainstorm, normalmente tem um tema, e aí tu tá livre, fala o que tu quer, né? Que nenhuma ideia é ruim. Vai aparecer, a maioria vai ser péssima, mas não existe ideia ruim, né? Sim. A ideia do brainstorm é essa, ninguém vai te julgar. É bem por aí. Mas quando eu falo de limite, aí eu já falo, vamos assim, numa esfera, vamos dizer assim, até onde que a gente pode brincar? Né? Isso aí é muito bom. Tava falando de brincar antes. Até onde que a gente pode... A zoeira tem limites? Isso, existe um limite pra ser criativo quando a gente fala do reino de Deus, né? Como é que a gente pode ser realmente criativo? Como é que a gente pode brincar pra poder servir no reino, pra que o reino possa se propagar? E lembrando, né, gente, que nem ficou bem claro, a gente não tá falando de fazer flyer, né? De fazer artezinha no Instagram, alguma coisinha assim. A gente tá falando até, digamos assim, de tu achar uma solução pra melhorar a recepção da igreja, né? Exato. Uma solução criativa.
Mas aí, como é que fica a questão de limite aí? O que tu acha? Mas acho que essa questão é algo assim mais... vai ser uma opinião mais pessoal, né? Porque... eu sei que vai ter várias visões sobre isso, né? Tem um pessoal que é mais conservador, né? Tem gente que acha que a gente deveria estar fazendo ainda que nem na época de Pentecostes lá, né? Tipo, o pastor falando lá na frente e o pessoal repetindo pros que estão lá atrás e não consegue escutar porque não pode usar microfone porque... Né? Microfone saiu do limite, né? Não, tô brincando, né? Mas o que tu acha sobre isso aí, Luca? Cara, eu vou me arriscar. Essa pergunta, a zoeira tem limites, ela leva pra muitos lugares, assim. Mas... antes, quando eu fui pensar sobre o tema, uma das dificuldades que eu tive que entender depois é que a criatividade, apesar de ela trabalhar com essa ideia dos não limites, ela tá sujeita ao mandamento de Deus de amar a Deus e ao próximo. Então, eu não posso abrir mão dessa regra máxima para ser criativo. Porque, por exemplo, quando eu olho a história de Abraão, e ele tava lá com um problema, certo? O problema é de que, cara, se eles virem a Sara, minha mulher, eles vão querer ela pra eles. Então, ele foi... na minha leitura, quando eu li a primeira vez, ele falou assim, não, ela é minha irmã. Ah, ela é minha irmã, então, olha, achou uma solução criativa. Caraca, Abraão foi genial, muito bom. Aí eu viro a página e Deus fala, reprovei isso daí. Tem algum problema aí. O cara foi criativo, mas não estava de acordo com a vontade de Deus. Então, acho que a primeira coisa, e que daí acho que aí entram muitas das discussões da igreja, que é a questão de o que é claro, quais são os limites, né? E a regra máxima é amar a Deus e amar o próximo. Então, eu acredito que algumas coisas, sim, às vezes a gente precisa se abster de fazer para não escandalizar o senhorzinho da igreja de 75 anos que sempre viveu a liturgia X. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode amar um jovem de 22 anos que está chegando na igreja agora e que vem de um contexto de muito mais estímulos e botar e pensar num formato de culto que também atenda a ele. Não sei se tá dando para entender. Claro. A criatividade, ela tá submetida a isso e ela pode nos levar a, inclusive, como eu posso fazer, que forma criativa eu posso usar para fazer com que esse senhorzinho de 75 anos também seja levado a um aprofundamento melhor da palavra. É só isso que ele conhece? Beleza. Se é só isso que ele conhece, o que eu posso adicionar de pequenos elementos que vai fazer esse senhorzinho de 75 anos crescer mais? Ou como eu posso abrir formatos diferentes na minha igreja para que atenda esses dois públicos? Então, a criatividade, ela está submetida ao amor a Deus e amor ao próximo. Então, sim, a zoeira, ela tem limites, né? Eu gosto muito quando tem, tanto em Provérbios quanto em algum livro do C.S. Lewis que eu li, que eu já não vou me lembrar mais, mas ele fala muito assim, quando tu fala pro teu irmão um negócio e tu fala, não, é só brincadeira. Cara, a gente é muito criativo com zoeira. E a gente teve alguns problemas já em acampamento. E eu, quando era mais novo também, eu me incluo nisso. Infelizmente, tive que aprender a amadurecer. A gente é criativo pra fazer maldade com as outras pessoas. Como a gente é criativo pra ser mal com outras pessoas, pra humilhar outras pessoas? Às vezes, em acampamento era aquela coisa de pegar o chinelo do outro e botar no congelador, sabe? Pro cara chegar no outro dia. Cara, coisa mais criativa. Mas a gente conduz isso de uma forma que acaba humilhando a pessoa, sabe? Então, cruza a linha do amar a Deus e amar o próximo. E eu lembro, eu nunca me esqueço, quando eu fui num retiro de jovens e o líder falou assim, vocês têm 2 regras nesse retiro. Se vocês... todas as outras vão ser submissas a essa. Amar a Deus e amar o próximo. Então, tu pensava em qualquer bobagem que tu ia fazer, tinha que submeter ela a essas 2 regras. Tu pensava, não posso, não vai dar. Então, eu acho que a criatividade entra aí também. O limite da criatividade é o amor a Deus e o amor ao próximo. E tu vai encontrar diretrizes de Deus nas escrituras, no corpo da igreja, né? Quando Paulo vai falar lá pra tu não escandalizar teu irmão, eu acho que tem muito disso também. É sabedoria, e eu acho que até criatividade em como tu vai propor uma ideia criativa pra tua igreja. Sim, sim. Faz sentido? Claro, com certeza. Não, acho que é bem por aí mesmo, né? Porque essa parte é uma régua, né? É uma régua fácil de a gente olhar se estamos alinhados com a palavra de Deus, estamos alinhados com o amor ao próximo, como é que tá a nossa criatividade quanto ao nosso caráter, a nossa integridade, né? Então, eu creio que vai bem por ali, né? Então, e outra coisa, né? Quando a gente pensa em amor ao próximo, a gente vai pensar em alguma coisa pra igreja, né?
a gente sempre vai pensar no todo daí, né? Que nem tu deu exemplo, eu tenho que amar o senhorzinho, mas eu tenho que amar o jovem também, ao mesmo tempo. Então eu tenho que achar um equilíbrio entre eles dois, para que eu não ame só um deles, né? Eu tenho que sempre pensar no todo, né? E aí, interessante assim que a gente tava falando antes, né, da origem da criatividade e tudo mais, que pra isso, né, quando a gente tá falando do reino de Deus, uma das coisas que vai nos ajudar muito a gente ser criativo do jeito certo, ser criativo pra Deus, né? É a gente primeiro buscar em Deus, né? Buscar na palavra de Deus a inspiração também. Porque a gente tem que, assim, uma das coisas pra criatividade tu exercitar é buscar referência. E o melhor lugar pra gente buscar referência é na Bíblia, né? Então não adianta, pra gente também sermos criativos e analisarmos se estamos indo pro caminho certo, temos que ler a palavra de Deus. E obviamente que um outro cara que vai nos inspirar muito, né, é o tal do Espírito Santo, né? Exato. Se Deus é o criador de tudo e a gente, entre aspas, herda dele, né, o atributo da criatividade, então quem mais que o próprio Deus para nos dar inspiração para a criatividade, né? Então, obviamente que a oração vai vir junto, né? Parece resposta clichê, né? Tipo, como é que eu vou melhorar nisso? Como é que eu vou resolver? Ler a Bíblia e orar, né? Tipo, sim. Parece clichê, mas é que é verdade, né? E nota que, tipo, a Bíblia dá os contornos, a nossa base moral, porque ela faz muito desse papel dos limites. Ela coloca os limites no qual a gente pode criar a partir disso. É claro, existem coisas que eu vou desenvolver através da técnica. O cara que, tipo, vai servir através da música, ele não vai estudar a partitura lendo a Bíblia, né? Ele vai estudar a partitura, vai estudar grandes autores, mas os contornos de como ele vai compor e aquilo que ele vai expressar através da música, muito disso deve, com certeza, ser permeado pela relação dele com Deus, através do Espírito Santo, porque isso traz aspectos e traz coisas, traz poder do Espírito Santo de forma diferente do que alguém que não tá num relacionamento com Deus. E eu não tô dizendo que, assim, todo músico crente é melhor que todo músico de fora. Às vezes, em questão técnica, quem tá fora da igreja tem uma técnica melhor. Mas existem elementos do nosso ser, do nosso coração, que estão conectados com a grande história da humanidade. Então, às vezes, pessoas que não têm muita técnica, a elas é dado esse privilégio, de alguma forma, esse vislumbre vivo do reino de Deus que se conecta muito profundamente no coração das pessoas. Então, às vezes é algo tão simples, é uma música às vezes tão simples, a pintura às vezes tão simples, é uma poesia, uma forma de receber pessoas tão simples, mas que ela apresenta um atributo do próprio Deus. E isso conecta de forma mais profunda do que um sertanejo choroso. E aí, quando a gente fala aí, criatividade no reino aí, tu tem alguns exemplos? A gente já citou aí, né? Talvez música, tu falou aí do acampamento. Tem mais exemplos aí de como é que a gente vê a criatividade sendo usada no reino de Deus? Cara, tem muitas formas. Essa semana mesmo eu tava lendo um devocional que eu achei uma solução criativa, que foi... Existia um problema na Europa, antigamente, não sei exatamente o país, porque já li faz uma semana, mas que tava tendo problema que eles estavam numa fábrica e os fósforos eram amarelos e esses fósforos causavam a putrefação na pele e depois de um tempo a galera que tava trabalhando morria. Era 1800, 1900, aquela época ali. E daí os cristãos foram lá protestar e o protesto não deu em muita coisa. E alguém teve uma ideia de solução criativa. Por que a gente não abre a nossa fábrica de fósforos que não usa o fósforo amarelo, que era bem mais barato? Eles abriram a fábrica, demorou 8 anos, mas a fábrica de fósforos amarelos fechou. Eles abriram uma fábrica, foi uma solução criativa. Tu pensa, o empresário, ele teve uma solução criativa para um problema social. E a gente é chamado a atuar na área social também. Mas existem outras formas. Hoje mesmo, a gente estava tendo um momento de ensino sobre retiro e acampamento. E uma coisa que a gente gosta muito é de ser criativo na forma como a gente traz vida para os princípios bíblicos. Então, é fazer a galera se relacionar com o princípio bíblico fazendo teatro, discutindo em grupo, às vezes relacionando princípios bíblicos com outras temáticas. Tu pode fazer isso na forma criativa, como tu recebe as pessoas, como tu propõe atividades para um grupo de jovens. Pode ser criativo, é que o reino é muito amplo, né? Uhum. Pode ser criativo, cara, na forma como tu lida com a tua família. Tu criar uma tradição diferente. Beleza, eu decidi que eu e minha família vamos fazer leitura bíblica toda semana. Beleza, legal. Mas tu pode fazer isso de forma criativa.
Ai, cara, eu vou puxar vai ter um potinho de vidro sei lá, dos textos que a gente leu, e depois as crianças junto pra desenhar um papel e botar no potinho de vidro. Cara, é uma coisa, às vezes, é tão simples que dá pra dar um algo a mais, essa combinatividade, essa coisa nova, essa adição, que traz gosto, tanto gosto e alegria pra vida, sabe? Então, é isso. Eu gostava muito de falar com a galera dos jovens que liderava junto comigo, era a pergunta que eu fazia pra eles algumas vezes era, como eu posso usar meus dons de forma criativa nesse ministério? Porque a gente tem o óbvio, que é nesse passado, mas qual que é a pequena alteração que pode dar uma mexida positiva com isso? Que problemas a gente está tentando resolver? Existe uma forma diferente de resolver esse mesmo problema? A gente quer que as pessoas tenham contato com a Bíblia. E sempre foi feito deles lerem a Bíblia e a gente discute sobre a Bíblia. Existe outra forma que eles podem ler a Bíblia? Acho excepcional o The Chosen, que é uma série de TV agora que saiu, que representa a história de Jesus. Cara, é uma forma criativa de tu ler a Bíblia sem ler, né? Então tu visualiza os textos bíblicos. Acho genial. Hein? Teria outras várias recomendações aí pra galera. Esses são os exemplos que me vieram à cabeça, assim. Claro. Não, porque assim, ó, se a gente pensa em tudo que a gente conversou até agora, em que a criatividade, ela necessita antes ter um problema e entender o problema, aquilo que tu falou antes, né? Que é muito importante a gente entender o problema. Então, nós seremos criativos quando a gente quiser solucionar esse problema. Exato. Porque, que a gente falou, sair do óbvio, né? Vamos pegar o exemplo ali do culto doméstico. Vamos ler a Bíblia em casa, sei lá, com a família. Cara, tu simplesmente pode sentar tal dia, ler e deu, né? Uhum. Tipo, tu fez o negócio, né? Mas aí tu começa a perceber, que nem tu disse ali do caso dos acampamentos, o pessoal não dá muita bola, não engaja muito. Aí vem da questão, primeiro, qual que é o problema? Tá faltando engajamento. Exato. Antes, às vezes é uma confusão de problema. O problema, quanto mais a gente vai lendo a Bíblia e se relacionando com Deus, acho que mais a gente vai afinando e alinhando o problema. Porque o problema, ele não é um engajamento, ou não é o problema é que meus filhos não estão lendo a Bíblia, por isso tem que fazer um culto doméstico. O problema é que eles ainda não aprenderam a amar a Deus, sabe? Uhum. É mais profundo. Como é que eu posso levar esses adolescentes a amar a Deus? Cara, se eu quero que eles amem a Deus, eu preciso apresentar quem de fato é Deus. E, cara, Deus é massa demais. Como é que eu faço eles enxergar isso? Porque se a gente tá resolvendo o problema errado, a gente pode ser muito criativo, mas a gente resolve um problema superficial. Ou, tipo assim, se o nosso problema não é um problema alinhado com as escrituras, eu preciso ganhar dinheiro. Tá, isso é um problema que todo mundo tem. Se a gente foca a vida inteira resolvendo esse problema, a gente pode ser muito criativo em como conseguir dinheiro, mas a gente está resolvendo um tipo de problema que não tem tanto valor quanto como é que eu posso amar a Deus melhor, sabe? Começa com boas perguntas, vai mais profundo. E aí sim a gente começa a usar a criatividade como essa ferramenta que dá gosto de ser usada, porque a gente tem perguntas mais profundas. Sim. Não, eu tava me referindo, digamos assim, não tô nem imaginando uma família com crianças. Me referindo, por exemplo, assim, uma família em que todos já amam a Deus, né? Mas, vamos dizer assim, vamos ler a Bíblia junto. Todo mundo já lê a Bíblia, né? Vamos imaginar isso. Mas vamos agora estudar juntos, né? E aí, vamos dizer assim, tu tem ali um problema que é causado que as pessoas gostam de ler a Bíblia. Mas parece que ali o ler junto não tá bombando. E aí tu vai descobrir que daqui a pouco é a forma, né? Porque, digamos assim, cada um lê de um jeito. E aí a forma como tá sendo lida não é o jeito de todo mundo. Então, daqui a pouco tu vai ter que achar uma solução criativa pra que, digamos assim, tu possa falar a linguagem de todos, né? Que, digamos assim, eu gosto mais de ouvir. O outro já gosta mais de ler. O outro gosta de ler em silêncio, né? Então, digamos, alguém lendo em voz alta, tipo, pra ele só atrapalha. Então, nós somos pessoas diferentes, né? E aí que entra o desafio, né? Tu conseguir, numa situação assim, com pessoas diferentes, tu juntar todo mundo, né? Pra fazer a mesma coisa, né? Na parte do evangelismo também, né? Tipo, a criatividade vai entrar muito forte, porque, que nem na igreja que eu congrego, a gente tem muito forte o evangelismo relacional, né? Então, o evangelismo, digamos, beleza, tu vai falar de Jesus. Mas a forma como tu vai falar de Jesus vai depender da pessoa. Porque cada pessoa é diferente. Cada pessoa tem uma abertura diferente pro evangelho, né? Então, tu vai ter que conhecer a pessoa, saber como que ela é aberta, a linguagem que ela fala, pra falar a mesma linguagem dela, para que ela possa entender o que tu tá falando. Então, creio eu que, vamos dizer assim,
quando a gente vê, assim, uma pessoa dizendo, eu não sou criativo, né? Ela tá enganando ela mesma, né? Pelo que tu me falou antes, todos nós somos criativos, né? Então, todos nós temos criatividade. A diferença é que muitas vezes a gente se sabota, né? A gente acha que não consegue, mas nem tentou, né? Pra começar. Então, depende de nós, né? Que nem diz a música. Tem que dar o primeiro passo, né? Sim. É bem por aí. E é uma construção, né? Assim, é uma habilidade que tu vai desenvolvendo, tu vai aprendendo a fazer perguntas diferentes, vai aprendendo a delimitar o problema, vai se libertando de novo para a capacidade da imaginação. A dica vai testando pequeno, testa uma coisinha pequena. Galera, eu tive essa ideia, vamos fazer uma vez, vamos ver o que vocês acham, né? E vai indo devagarinho, e daí é uma habilidade que tu vai desenvolvendo. Se aproximar de outros cristãos também, criativos, pra te desenvolver. Existe muita coisa boa hoje. A criatividade é muito afetada pela quantidade de estímulos que a gente tem também. Então, é uma possibilidade. Põe no teu feed do Instagram ali, segue alguns caras que são criativos, que tiram ideias diferentes, que estão propondo de ângulos diferentes. Isso ajuda muito a ter uma riqueza maior, que te provê material para ser criativo, né? Eu acho que é por aí mesmo. A gente tem muitas possibilidades de ser criativo no reino de Deus. Muito bem, Luca. Ótimo papo tivemos aí, um papo criativo, olha só. Mas um grande prazer te receber aqui no Pelo Amor de Deus. Eu gostaria de pedir agora que você possa fazer as suas considerações finais e depois também compartilha aí onde é que o pessoal pode te encontrar. Perfeito, cara. Minhas considerações finais é um chamado aos cristãos a serem mais criativos, buscarem desenvolver e expressar esse atributo do próprio Deus. Eu acredito que muitas das coisas do próprio evangelho, do discipulado, da igreja e da vida comum, ela ganha muito mais vida quando a gente se encontra com a criatividade, quando a gente é instigado ou afetado pela criatividade de outros e quando a gente também se percebe criando. A criatividade foi um dom, uma habilidade que Deus nos presenteou, uma potência que Deus nos deu para desenvolver. É um pedacinho do Jardim do Éden que ele colocou dentro de nós que a gente pode e deve, por favor, cultivar. Essa é a minha consideração, é um chamado. Busque desenvolver a criatividade, seja lá onde Deus te colocou na vida, porque isso traz mais vida para ti e para as pessoas que estão ao teu redor. Acho que eu falei algumas coisas ao longo do podcast que elas são desse material, desse curso que eu achei incrível que eu fiz da Keep Learning School ali no YouTube, de aprendizagem criativa, técnicas de criatividade. Tu tem interesse em se aprofundar no tema e quer fazer isso de forma gratuita, tem esse curso ali, eu acho ele excelente, muito completo e te abre a mente para várias possibilidades. Então, eu deixo muito de recomendação esse curso. Eu tenho um pequeno artigo postado na revista do Seminário Teológico de Gramado, que é de onde eu sou, a revista Nosso Shima, e ela tá ancorada no site Medium. É Medium, mas é crente, tá, galera? Fica tranquilo. Só fazer essa ressalva aí. E é um textinho ali de 2 páginas, só falando sobre a relação do brincar e do exercício teológico, de como eles se intercalam. Eu deixo em recomendação também, é uma leitura leve e ajuda nesse processo de entender como o brincar, o nosso brincar, o ser dotados do brincar, ajuda a gente a chegar em lugares que a gente não chegaria sem ele. Deixa eu só adicionar uma última recomendação, que vai entrar completamente nesse tema, que é um livro do Orson Scott Card, que o título dele é Cristo e a Criatividade. Eu achei ele genial. Ele traça muito a relação de como Jesus trabalhou de forma criativa no seu ministério. Então é isso. Se alguém quiser me encontrar, eu tenho o meu Instagram pessoal, que é Luca Aurich lá, e eu tenho um do projeto que eu tenho trabalhado. Tenho sido missionário pela Teach Beyond Brasil, que é uma missão de educação transformadora. Tem várias frentes, tanto da educação formal quanto informal, que é a que eu tenho atuado hoje, através do Ministério de Acampamentos, que é o Quest Brasil. Lá também a gente tem, nessa página do Instagram, que é a minha, Luca1040, é isso aí mesmo, Luca1040.improv, um dia eu explico. Mas é isso aí, o Instagram de lá.
tem alguns... por lá eu publico alguns dos cursos que às vezes a gente dá de ferramentas para o ministério, dinâmicas, atividades que são criativas, atividades que tu pode propor na igreja, mas dentro desse enfoque de capacitar líderes, certo? Para trabalhar de forma criativa nas suas igrejas também. Então esses são aí alguns dos links, forma de encontrar a minha humilde pessoa. Muito bem, então link no post pro pessoal poder conferir aí os links que o Luca deixou. E mais uma vez, muito obrigado, Luca, por participar conosco. E agora eu vou deixar também minhas considerações finais, o que eu finalmente considero. E esse papo assim de criatividade eu acho bem interessante, porque conforme a gente cresce, a gente vai sendo limitado, né, pelos pais, pela sociedade em si, sabe? Que tu não pode, que nem tu falou antes, né, Luca? Não pode imaginar muito, não pode viajar muito, né? Porque não é assim, tem que ser pé no chão, o mundo é assim e deu, né? E a gente vai perdendo isso, e aí a gente cresce e às vezes a gente pensa, dependendo da pessoa, né? Mas se uma pessoa ela pode pensar assim, eu não sou muito criativo, né? Eu não sou criativo. Mas essa é uma mentira, né? É uma mentira que a sociedade impõe pra nós, porque nós somos criação de um Deus criativo. E ele nos fez criativos, né? Como a gente conversou. Então, nós temos criatividade, só que muitas vezes ela tá reprimida, né? Obviamente que vão ter pessoas que vão se desenvolver mais na criatividade, outras menos, mas a questão é que todos nós já usamos da criatividade diariamente, mas a gente nem percebe, né? A gente toma decisões criativas diariamente e muitas vezes a gente não percebe que a gente está sendo criativo, né? A gente acha que criatividade é só ter uma ideia mirabolante, uma grande ideia, e nossa, como sou criativo, mas nem sempre. Então, que a gente possa, né, através desse entendimento, né, a gente possa se deixar moldar por Deus, para que a gente possa ser usado por ele de uma forma criativa, para que o reino dele possa crescer cada vez mais, né, e que a gente possa levar o evangelho a outras pessoas e elas possam também fazer parte de forma criativa desse reino. Então tá, pessoal, então pra quem nos escutou até aqui, muito obrigado e até o próximo episódio, até mais! Valeu!